Com o entrevistado de hoje é o Nelson Pedroso, chefe da seção dos segurados do INSS, agência Barreiras. Critérios para conseguir se aposentar. Tem gente que vê a aposentadoria como a realização de um sonho pessoal, depois de muitos anos de dedicação ao trabalho. Outros encaram esta nova etapa da vida como um período para descobrir uma outra ocupação capaz de preencher o tempo vago e complementar o orçamento doméstico com mais uma fonte de renda, além do dinheiro que já é pago pela Previdência Social. Mas no aspecto todos concordam, apesar da divulgação que é feita, ainda muitas dúvidas em relação ao assunto aposentadoria. Bom, Nelson está por aqui, vai falar conosco. Nelson, bom dia. Bom dia. Bom, Nelson, para começar, a pergunta que todos fazem, né? Com quantos anos o homem e a mulher podem se aposentar? Uma vez cumprida a carência, a idade para aposentar é 65 anos para o homem e 60 para a mulher, havendo a redução de 5 anos para os trabalhadores rurais. Tá. Bom, a aposentadoria para ser efetivada depende de alguns requisitos básicos. Um deles é o tempo de contribuição com a Previdência Social. Exatamente, nós temos a carência mínima exigida de 15 anos de contribuição ou para o trabalhador rural de 15 anos de atividade rural. Bom, em casos que a aposentadoria pode ser aprovada apenas com a questão da idade da pessoa, independente do tempo que ela contribui? Em regra, não podemos afirmar que depende só da idade. É uma combinação de idade e tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, cumprida a carência de 15 anos, dependerá de 65 anos de idade para o homem e 60 para a mulher. Temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, que necessariamente tem que ter 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Bom, o limite de idade é diferente para trabalhadores que moram na cidade em relação às pessoas que trabalham no campo? Sim, existe, como já afirmamos antes, ao trabalhador rural é devido à redução da idade em 5 anos. Então, ele aposenta o homem com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos. Mas seria a questão do trabalho pesado, essa redução aí dos 5 anos? Isso decorre da Constituição, é devido a essa redução, esse tratamento diferenciado aos trabalhadores rurais. Sim. Além da aposentadoria normal, o contribuinte também consegue se aposentar de outras formas, como no caso aí de invalidez, por exemplo? Nós temos, além da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, temos a aposentadoria especial, que é decorrente de atividades insalubres, e também a aposentadoria por invalidez, quando a pessoa incapacita para o trabalho de forma total e permanente. Bom, a gente tem aí a aposentadoria integral e a aposentadoria proporcional. Qual é a diferença, Nelson? A aposentadoria por tempo de contribuição integral é quando se aplica 100% sobre o salário-benefício. E a proporcional é um resquício ainda da regra anterior a 98, aí quando se aplicará 70% mais algum percentual sobre o salário-benefício. Bom, outra dúvida muito frequente que as pessoas também têm é em relação ao fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Não vamos explicar a forma porque é bastante complexa, mas na verdade, para compreendermos, é uma forma que se aplica sobre a média de salário, levando em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida da pessoa ao se aposentar. Então, ele funciona como um mecanismo de reduzir ou majorar a renda, dependendo se ele é negativo ou positivo. Bom, no caso da aposentadoria por invalidez, que tipos de doenças são levadas em consideração para que o contribuinte consiga se aposentar? Não entrando na questão médica, não existe um tipo de doença específica que causa ou que gera o direito à aposentadoria por invalidez. Na verdade, a doença que incapacitar o trabalhador de forma total e permanente para o trabalho, esta pessoa será realmente aposentada por invalidez. Bom, Nelson, outra dúvida muito frequente diz respeito aos valores que vão ser pagos pela Previdência à pessoa que se aposenta. No caso, o salário que ela recebia é o principal critério aí para o cálculo do valor que ela vai receber como aposentada? Olha, não podemos usar como parâmetro o último salário ou os últimos salários que a pessoa vem recebendo. A partir de 99, mudou a forma de cálculo. Hoje nós consideramos a média aritmética assim, de todos os salários de contribuição, observado no parâmetro inicial julho de 94,
Portanto, o que determina o valor do benefício é a média, levando em consideração que essa média ela também recairá sobre os 80% dos maiores salários. Então, há uma exclusão de 20% dos menores e aplica-se essa média em cima dos 80%. Ou tem como você fazer tipo uma simulação, por exemplo, a pessoa que recebia 3 salários mínimos por mês em média, quando se aposenta, qual o valor que ele vai receber? Olha, vamos considerar, o cálculo do benefício não é uma coisa muito simples, mas podemos diferenciar por benefício. Para a aposentadoria por idade, nós temos apurado a média, que consiste no salário de contribuição de julho de 94, 80% maior dele, né? De forma da média de trimestre simples, aplicará 70% a cada ano, 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa preencheu a carência de 15 anos, nós teríamos um percentual de 85% sobre a média de salários, que consistiria em, um exemplo, de 3 salários mínimos, daria aproximadamente uns R$ 2.009. Por outro lado, na aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa preenchendo as condições hoje mínimas, né, 35 anos de contribuição, um homem, aproximadamente, com o fator previdenciário, aplicará em torno de 65%, porque o fator retiraria aí em torno de 35%. Então, essa pessoa ficaria em média com R$ 1.536, aproximadamente. Bom, Nelson, de quanto em quanto tempo o aposentado que está recebendo aí o seu dinheirinho tem um reajuste? Olha, o reajuste ele é anual. Geralmente, quando reajusta o salário mínimo, há uma aplicação, um reajuste para os demais benefícios com fatores diferenciados. Bom, existe um limite mínimo e um limite máximo de valores que a Previdência paga para quem se aposenta? Existe a obediência ao limite mínimo, em regra, que é o salário mínimo, e o limite máximo do regime geral, que hoje, a partir de 2015, corresponde a R$ 4.663,75. Bom, quem nunca trabalhou com carteira assinada também consegue se aposentar? Não podemos afirmar que a pessoa sem contribuição aposenta. Na verdade, nós temos que ressalvar aí o direito à aposentadoria ao trabalhador rural, segurado especial, que comprove efetivamente o exercício da atividade nos últimos 15 anos. Excetuando essa situação do trabalhador rural, não poderíamos imaginar uma aposentadoria sem contribuição. O que pode restar é um benefício assistencial, um amparo social idoso, que não é benefício previdenciário. Bom, quem trabalha em 2 empresas e tem a carteira assinada pelos 2 patrões, vai poder se aposentar antes do prazo normal? Ou, teoricamente, ele está pagando 2 vezes? Não, na verdade estaria aí contando em dobro período, o que é vedado pela nossa legislação. O que acontece? A pessoa que exerce mais de uma atividade, o que vai impactar no valor do benefício, né? Será somado o salário dessas atividades, observado o limite máximo do salário de contribuição. Bom, a pessoa que se aposenta e mesmo assim continua trabalhando numa atividade paralela, não tem problema? Não tem problema, ele continua sendo segurado, continua sendo devido às contribuições. Ressalva-se apenas em relação ao aposentado por invalidez, que por lógica ele está incapaz total e permanente pela atividade, e também para o aposentado de aposentadoria especial, ele não deve continuar, não pode continuar exercendo atividades insalubres. Então, ele pode exercer qualquer outra atividade, menos atividades que ensejam aposentadoria especial. Hoje em dia está mais fácil ou mais difícil se aposentar? Podemos considerar que as performances sistêmicas, as melhorias sistêmicas, seria mais fácil. Nós temos possibilidade de reconhecer o direito a um benefício dentro de 30 minutos, dentro de um dia, menos de 30 dias, mas, assim, se for analisar pelo ponto de vista da alteração de legislação, tem aumentou o tempo de contribuição, 98 e tal. Então, isso é muito relativo. Bom,
11 horas e 51 minutos. Quanto tempo antes de completar aí o período de contribuição exigido pelo INSS, a pessoa já pode dar entrada no requerimento da solicitação aí da aposentadoria? Olha, a aposentadoria por idade após completar a idade, né, após o dia do aniversário, e a aposentadoria por tempo de contribuição após somar os 35 anos, homem, ou aos 30 anos, a mulher. Bom, em média, quanto tempo aí o trabalhador precisa esperar para que o benefício da aposentadoria seja aprovado ou não? Isso é variável. Na verdade, nós temos uma média hoje, isso na nossa gerência de Barreiras, de aproximadamente 18 dias de tempo médio de concessão. No nível Brasil, esse índice está em 35 dias. Então, podemos ter casos em que a pessoa aposenta no mesmo dia, na mesma hora que ele chega lá no atendimento. E tem casos mais complexos, que demandam uma certa diligência. Então, na média, nós estamos um patamar de 18 dias na nossa região. Bom, Nelson, só para encerrar aqui, eu queria saber o seguinte, o aposentado morre, o benefício automaticamente é cortado ou a aposentadoria passa para o cônjuge? Entende que o benefício cessa, a aposentadoria cessa com a morte do segurado. Poderá ser transferido para os dependentes, caso exista algum dependente, de acordo com a lei previdenciária, então esposo, filhos até 21 anos de idade, ou maior inválido. Então, havendo dependente, será requerido um novo benefício, que é a pensão por morte. Então, a gente recomenda, no caso de óbito do segurado, não haverá possibilidade dos dependentes continuarem sacando a aposentadoria, porque ele cessou. Após a morte do segurado, não haverá possibilidade de saque. O que pode ser feito é requerer a pensão, caso tenha algum dependente habilitado. Isso aí, se ele enquadrar como cônjuge ou companheiro, filhos até 21 ou maior de 21 anos de idade, se for inválido. Bom, Patrulha Ribeiro agradece a sua presença aqui. Um bom dia, Nelson. Nós agradecemos. Bom, tá aí, estamos aí, né, rapidinho aqui, mas critérios para conseguir se aposentar. Aí qualquer coisa procure o Nelson lá no INSS, que é a agência de Barreiras. Bom, Patrulha Ribeiro, 11 horas e 54 minutos.